Esse é o livro de Gênesis. No primeiro vídeo, nós vimos como os capítulos de 1 a 11 montam o enredo básico da Bíblia. Deus criou todas as coisas, e ele fez o homem à sua imagem para governar o mundo ao seu favor. O homem escolhe o pecado e a rebelião. Então, tudo sai do controle com violência e morte, nos guiando para a rebelião e a dispersão das pessoas na Babilônia. Então, a grande pergunta é: o que Deus vai fazer para resgatar e redimir o seu mundo? Depois da dispersão das pessoas na Babilônia, o autor traça a genealogia de uma família, que nos leva, eventualmente, a um homem chamado Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. E a promessa de Deus para Abraão, no começo do capítulo 12, desencadeia um novo movimento na história. Deus chama Abraão para sair de casa e ir para a terra de Canaã, que Deus afirma que será sua um dia. E naquela terra, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, fazer seu nome grande e abençoá-lo. Essas promessas estão conectadas a partes anteriores do livro. A Torre de Babel, com arrogância, tentou tornar seu nome grande e isso não funcionou muito bem. Mas Deus, em sua generosidade, vai conceder um grande nome a esse homem sem nome, Abraão. E a promessa de Deus a Abraão ecoa aquela bênção original que Deus deu ao homem lá no começo. Então a pergunta é: por que Deus vai abençoar Abraão e sua família? E a última linha da promessa de Deus dá uma pista. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa é a chave para entender todo o resto da história bíblica. O plano de Deus é resgatar e abençoar seu mundo rebelado através da família de Abraão. E esse é o motivo de todo o resto da história do Antigo Testamento estar focada nessa família, posteriormente chamada de o povo de Israel. Isso também é o motivo pelo qual Israel será chamado, mais tarde, de o reino dos sacerdotes no Monte Sinai. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações quem é Deus. E, por fim, essa é a promessa que é selecionada pelos profetas e poetas mais tarde, que dizem que o seu cumprimento virá com o reino messiânico de Israel, cujo reino trará justiça e paz a todas as nações. Mas nesse ponto da história, nada disso é claro ainda. Você tem que continuar lendo e acompanhando o desenvolvimento da promessa. Assim, o resto do livro foca em Abraão e sua família. Primeiro, Abraão em pessoa, depois seu filho Isaque e seu filho Jacó, e então os 12 filhos de Jacó. E as histórias de cada geração são unidas por dois principais temas. Em primeiro lugar, cada geração da família de Abraão é marcada por repetidas falhas. Eles continuam tomando decisões muito ruins que bagunçam as suas vidas e colocam a promessa de Deus em perigo. Contudo, Deus permanece fiel a eles. Ele continua resgatando-os deles mesmos e reafirmando seu compromisso de abençoá-los e abençoar todas as nações através deles, apesar de suas falhas. Então, a história de Abraão. Deus prometeu a Abraão uma família enorme, mas em duas ocasiões diferentes, ele teme por sua vida porque outros homens estão atraídos pela sua esposa, e ele nega que seja casado com ela, o que cria, claro, muitos problemas. E não apenas isso, mas Abraão e sua esposa Sara não podem ter filhos. Então Sara providencia que Abraão durma com uma de suas servas, o que também cria muitos problemas na família. Em todas as vezes, Deus socorre Abraão. Nos capítulos 15 a 17, Deus até formaliza sua promessa com um compromisso oficial chamado aliança. Essa é uma visão clássica. Deus convida Abraão a olhar para as estrelas e contá-las. E ele diz que esse é o número de descendentes que sua família terá. E apesar de ele não ter filhos e não ter a possibilidade de ter filhos no momento, Abraão olha para o céu e simplesmente confia na promessa de Deus. E Deus responde fazendo uma aliança com Abraão, prometendo que ele se tornaria o pai de uma grande nação e que a bênção de Deus viria a todo mundo. Deus pede a Abraão que ele marque a sua família com o sinal da aliança, a circuncisão de todos os membros masculinos da família. Esse é um simples gesto para lembrá-los que a fertilidade da sua família é um presente de Deus. Então, Abraão tem muitos filhos e morre em uma idade avançada. Agora, a história de Jacó explora esses temas com ainda mais drama. Desde seu nascimento, Jacó vive de acordo com o significado do seu nome, que é enganador. Ele engana seu irmão, Esaú, tirando-o da herança e da bênção. E ele faz isso iludindo seu pai, idoso e cego.
Então ele simplesmente vai embora. Ele tem 4 mulheres, mesmo que ele ame de verdade apenas uma, Raquel. Isso cria uma grande rivalidade na família. A única coisa que humilha Jacó é ser enganado por seu tio Labão, que enrola por anos da sua vida. O jogo finalmente virou. Então, é um Jacó humilhado, que retorna à sua terra natal. Em uma história muito estranha, Jacó acaba lutando com Deus, enquanto ele exige que Deus o abençoe. Algumas coisas nunca mudam realmente. No entanto, Deus honra sua determinação e ele passa a bênção de Abraão adiante para ele. E ele dá um novo nome a Jacó, Israel, que significa luta com Deus. E agora, nessa última parte do livro, na história dos filhos de Jacó, todos esses temas vêm à tona. Jacó ama seu penúltimo filho, mais do que qualquer outro, e dá a ele uma túnica especial. Seus 10 filhos mais velhos começam a odiar José, então eles o sequestram e planejam matá-lo. Mas em vez disso, eles decidem apenas vendê-lo como escravo no Egito, onde ele acaba em uma prisão. Mas Deus está com José. Ele providenciou que José fosse liberto da prisão e o faraó acaba elevando José a ser o segundo na linha de comando sobre todo o Egito. Então, José salva a nação do Egito durante a fome. E ele também acaba salvando seus irmãos e a sua família de morrer de fome. Então, novamente, podemos ver que a tolice e o pecado da família de Abraão vão de encontro à fidelidade de Deus, que se transforma até a maldade dos irmãos em uma oportunidade de salvar vidas. E isso é exatamente o que José diz. Bem perto do final do livro, ele diz aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Essas palavras são estrategicamente colocadas no final do livro, porque elas sintetizam não apenas a história de José e seus irmãos, mas o livro como um todo. De Gênesis 3 em diante, o homem continua agindo de forma egoísta e fazendo mal, mas Deus não vai deixar o mundo à sua própria sorte. Ele permanece fiel e determinado a abençoar as pessoas, apesar das suas falhas. Você pode ver isso especialmente no desenvolvimento daquela promessa misteriosa sobre o descendente da mulher através do livro. Lembre-se, em Gênesis 3, Deus promete que esse vencedor ferido iria esmagar a serpente e derrotar o mal na sua origem. E o autor conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão. Isso é uma parte da história de como Deus vai trazer sua bênção às nações. Mas para Abraão, essa promessa está conectada a Judá, o 4º filho de Jacó. E dessa forma, em um poema extremamente importante no capítulo 49, um Jacó velho, que está no seu leito de morte, quer abençoar seus 12 filhos. E quando ele chega em Judá, ele prediz que Judá será a tribo de líderes de Israel, da qual um rei virá para reinar sobre todas as nações e cumprir a promessa de Deus, de restaurar a bênção do jardim para todo mundo. E depois disso, Jacó morre, e mais tarde José morre também, e a família que está crescendo permanece no Egito. Então, o livro de Gênesis termina com todas essas esperanças e promessas futuras suspensas e não desenvolvidas. E isso o obriga a virar a página para ver como tudo vai se desenrolar. Mas, por enquanto, esse é o livro de Gênesis.